Você com certeza sabe que o setor de saneamento é um dos mais seguros para investir, devido à previsibilidade do consumo de água e tratamento de esgoto. Com crise ou sem crise, a necessidade é a mesma. E na B3 temos apenas 3 empresas desse setor: Sanepar, Sabesp e Copasa. Não vejo problema em ter as 3 na carteira ao mesmo tempo. O único detalhe é saber qual oferece mais oportunidade na hora que você for fazer uma nova compra. E aqui entra o mapa de valuation para mostrar de forma clara e objetiva quais empresas estão mais descontadas, ou seja, entregando mais retorno para o acionista em relação ao preço atual da ação. Então nesse vídeo vamos brincar com essa ferramenta, vou analisar diferentes cenários com diferentes múltiplos para descobrir a melhor delas para investir agora. Mas antes de continuar, me deixa saber se você já investe no setor, se dessas 3 você tem alguma preferida, deixa um comentário no vídeo. Eu sou Eduardo Teixeira, investidor e analista CNPI aqui no Scanner da Bolsa. Enquanto o disclaimer está na tela, também já te convido a dar um like e se inscrever no nosso canal para ficar ligado sempre quando nós publicarmos novas análises de ações da B3. Antes de mais nada, é bom comentar que tanto a Copasa quanto a Sabesp e a Sanepar tiveram uma alta espetacular desde meados de 2022 e 2023. As ações no mínimo dobraram ou até mesmo triplicaram, como no caso da Copasa, de 8,63 foi para 25, né? Então triplicou. Isso se deve aos fortes resultados que as 3 empresas vêm demonstrando, né? A Sabesp mais agora, ela chegou um pouco mais tardia, né? O lucro por ação, podemos ver que ele aumentou bastante em 2024, né? Ela estava com lucro em torno de 4,57 por ação e agora já está em 14, né? O lucro triplicou. Isso naturalmente fez com que o preço da ação explodisse. E outra coisa que vale notar é que as 3 empresas estão nesse momento dando sinal no nosso Descontex. As 3 aqui com as bolinhas vermelhas, né, no preço. Isso se dá também pelo fato da bolsa estar caindo forte, né, nesses últimos dias, depois de ter atingido o topo histórico ali no início desse mês, né, 141 mil pontos. Nós tivemos um sentimento de mercado bem aquecido em 64%. Aqui nesse pico de maio estava até mais alto ainda, 75%. E agora vem escorregando, vem caindo, a linha já vem ficando verde. Ainda não está tão escura como aqui, né, com uma oportunidade em 14%, ou aqui que chegou a 15%. Ainda estamos em 31%. Nosso termômetro ainda está alto, né, mas já entra dentro da área verde de boa oportunidade, né, que é quando ele está entre 20% e 40%. Se cair mais e cair abaixo de 20%, aí sim entra em extrema oportunidade, modo ganância total para comprar. E à medida que esse termômetro vai caindo, as empresas no Descontex vão aumentando, né? A quantidade de empresas. Então nós temos nesse momento 70 empresas dando sinal no Descontex, sendo que 3 delas são as 3 de saneamento. Então, indo direto ao ponto, vamos mergulhar no mapa de valuation, um recurso muito legal dentro da nossa ferramenta. Aqui você pode filtrar as empresas por setor, ou somente as empresas que estão na sua carteira, as empresas que estão com Descontex ativado, as top 20 na Magic Fórmula, top 20 de dividendos, enfim, você pode fazer uma seleção bem customizada para você fazer qualquer tipo de análise e comparação entre diferentes empresas. E no mapa nós temos 4 quadrantes. Um quadrante verde que é a oportunidade de valor, que geralmente as melhores empresas para investir estão aqui dentro desse quadrante, que é um quadrante que tem empresas com bom retorno e preço atrativo, potencial de valorização no longo prazo. Então são empresas que no eixo horizontal, que aqui eu coloquei o PL, elas têm um múltiplo de preço baixo e aqui um múltiplo de rentabilidade alta. Então, alta rentabilidade com preço baixo. No lado azul, crescimento com prêmio. São empresas boas, só que o mercado já precificou. Possuem qualidade, porém custam caro. E nos 2 quadrantes de baixo é onde requer um pouco mais de atenção. Nós temos o sobrevalorizado, que são empresas com preço alto em relação ao retorno que entrega. Elas podem estar supervalorizadas. Então aqui tem bastante armadilha. E aqui o desconto com cautela. Baratas, mas tem retorno baixo. Parecem atrativas, porém exigem atenção devido a problemas ou ciclos desfavoráveis.
Então aqui estão aquelas pechinchas, mas que pode ser que não saiam do lugar, aquelas famosas empresas que vão ficar sempre baratas, elas precisam de algum gatilho, alguma coisa que destrave o seu valor para ela começar a entregar mais retorno, e daí ela migra daqui para esse quadrante ou ainda direto aqui para o crescimento com prêmio, né? Então empresas mais cíclicas, por exemplo, as mineradoras, né? Nesse momento elas estão aqui dentro porque elas estão na fase mais desfavorável do ciclo das commodities, né? Com o preço do minério, mas numa eventual retomada de mercado, elas migram desse quadrante e vêm para cá ou então aqui para o crescimento com prêmio. Então, com o PL no eixo horizontal e o ROI no eixo vertical, nós temos a Sabesp nesse momento com o maior ROI, né, de 26%, então por isso que ela está mais acima das outras, pois a Copasa com ROI de 16% e a Sanepar com ROI de 19%. Essa linha horizontal divide o ROI em 15%, né? Então acima de 15% consideramos um bom retorno sobre o patrimônio, então todas estão dentro desse quadrante. Porém, para essas três, talvez seja melhor analisar pelo ROIC, tá? Que é o retorno sobre o capital investido, que ele inclui também os financiamentos. Porque se a gente olhar aqui na Copasa, por exemplo, ela tem uma dívida um tanto alta, né? Em relação ao EBIT de 2,5 vezes e sobre EBITDA de 1,5. Na Sabesp também tem uma certa dívida. E na Sanepar também, né, que quase 2 vezes. Então esse recurso financiado que foi captado, ele também deve ser levado em consideração para entender se ele está gerando retorno. Então o múltiplo mais adequado para isso é o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que considera esses financiamentos e empréstimos. E quando colocamos isso, aí a realidade já é outra. A Copasa entrega um ROIC de 9,40% nesse momento, então por isso que está aqui abaixo, né, no desconto com cautela. A Sabesp a 11%, está aqui na divisa. Vale lembrar que no ROIC a nossa fronteira é um pouquinho mais abaixo, deixamos a 12%. Então a Sanepar com o melhor ROIC, né, de quase 14%, e ela também está com o melhor múltiplo PL, tá? A apenas 4,34%. Por isso que ela está, então, dentro do quadrante mais a noroeste, né? Então, quanto mais a noroeste aqui, mais desconto e mais oportunidade a empresa representa. Podemos trocar para outros múltiplos. Gosto de olhar também muito o PVP, né? Que é quanto que você está pagando em relação ao patrimônio. Aqui todas elas estão à esquerda, né? Então, aqui é a divisão em 2 vezes. Considero até 2 vezes um valor razoável para você pagar pelo patrimônio da empresa. Então a Sabesp com um PVP de 1,90 e a Sanepar também mais descontada de todas, com PVP abaixo de 1 em 0,86 e a Copasa com um PVP de 1,17. E assim podemos trocar também para o EV/EBIT, também, que é outro muito legal para olhar, né? Que é o lucro operacional. Nela aqui também, Sanepar, né? No quadrante mais favorável, com EV/EBIT de 5 vezes, a Sabesp também com valor praticamente empatada. No EV/EBITDA também situação semelhante. Então, ao fazer esse cruzamento desses múltiplos de preço com os múltiplos de retorno, podemos ver que em todos os cenários, as três empresas estão sempre à esquerda do gráfico, né? Então, não são empresas caras, porém, vale notar que no ROIC, né, elas estão entregando um retorno um pouquinho abaixo do que a gente gostaria, né? Porém, quando a gente coloca no ROI, aí todas elas entram no quadrante verde, né, indicando oportunidade de valor. Então, concluindo essa parte da rentabilidade, analisando pelo ROI, a Sabesp parece estar melhor, principalmente porque o ROI dela aumentou muito recentemente, né? Então, ela estava com o ROI até o início de 2024 ali em 10% e foi para 26%, né? Quase triplicou. O resultado foi um pouco mais forte agora recentemente, bem acima da sua média histórica. Porém, eu acho mais sensato analisar pelo ROIC, né? Porque eu já mostrei, as empresas têm um certo financiamento e nesse caso a Sanepar é uma empresa, me parece, um pouco mais redondinha, um pouco mais estável, né? E ela está entregando um ROIC alto, assim como no ROI também. Então ela tem um pouco mais de consistência na qualidade do seu lucro. Agora eu quero falar também sobre dividendos, porque acredito que a grande maioria dos investidores dessas empresas tá pela renda passiva, né, pelo recebimento de proventos.
E para isso vamos usar a piscina de dividendos. Estou com a cotação não ajustada da Copasa. Para analisar histórico de múltiplos é sempre bom utilizar a cotação não ajustada, que ela não considera o ajuste de dividendos histórico. Se você não sabe a diferença entre cotação ajustada e não ajustada, aqui no canto do vídeo eu vou deixar um link para um vídeo que eu fiz especialmente sobre isso, onde eu explico qual a diferença entre essas duas cotações. Como vocês podem ver, tem bastante diferença. Quando devemos usar uma e quando devemos usar a outra. Mas o que importa aqui é que numa média de 5 anos, nós temos o preço da ação entre a linha de 6% e 8%. Então, numa média de 5 anos, ao comprar a ação hoje, você vai estar recebendo dividendo ali em torno dos 7%. Porém, vale lembrar que a Copasa tem um pagamento bem irregular, né? Ela tem anos que paga bastante dividendos e alguns anos um pouco mais magro. 23 e 24 foram excelentes, né? Em torno ali de 2,60 e 2,50, o que dá uns 10% de yield em relação ao preço atual da ação, já após essa forte alta. Aqui nas janelas também, né, bem ondulado, então ela dá um score ruim, que é alta dispersão e volatilidade entre os proventos, né, com oscilações significativas. E para esse ano nós já temos dividendos mais baixos. No ano passado ela pagou 83 centavos e mais 79 ali nos meses de março e abril. Porém, para esse ano apenas 47. E agora no dividendo de junho teve um leve aumento, né, de 34 para 37. Então isso gera bastante dúvida em relação aos próximos pagamentos que devem vir em setembro e dezembro. Agora a Sabesp. Essa aqui provavelmente é a pior ação para dividendo dentre as três. Veja que o preço está muito longe da piscina, né? O pagamento é muito magro. A linha dos 6%, que é a linha do décimo basinho, está aqui embaixo a R$ 22,50, né? E a ação está negociando acima de R$ 100. Falando nisso, até acho que já está na hora de eles fazer um desdobramento aqui, né? Pelo menos de 5 para 1. E quando se analisa na de um ano, até tem uma reação, um aumento nos dividendos. O preço teto dos 6% vai para R$ 55, mas ainda muito distante do preço atual da ação. Então você vai receber um dividendo bem ordinário, como a gente pode ver aqui, a média dos 5 anos, um dividendo yield médio de 1%, e mesmo com esse dividendo mais alto, a barrinha está bem maior que as outras, mas mesmo assim ainda 3%, é muito pouco, né? E nos últimos 12 meses. Então, mesmo com esse aumento aqui, ainda está bem prejudicada. A Sabesp paga apenas uma vez por ano, então subiu bastante, né? De 1,22 foi para 3,33, mas a princípio é isso. Então vai ter pagamento somente no ano que vem. Então, para dividendos, a Sabesp não é uma opção tão boa, ela é mais pela valorização das ações. E para terminar, a Sanepar, essa é a que tem os dividendos mais consistentes ano após ano. Ela sempre paga ali R$1 e pouco, né? E por isso ela tem já um score um pouquinho melhor. A flutuação, mas não é extrema. Porém, também são dividendos baixos. Se a gente analisa pela média dos últimos 5 anos, está dando 3,70 de yield ao ano. E nos últimos 12 meses, 5,50. Então, não cumpre o décimo basinho em nenhuma das 3 janelas nesse momento. Principalmente por causa dessa forte puxada das ações, né, que leva o yield lá para baixo. A Sanepar paga tipicamente 2 vezes por ano. Esse ano já teve um bom aumento, né, praticamente dobrou de 64 centavos para R$1,20. Vamos ver o que acontece em dezembro, quando ela faz o outro anúncio do dividendo. Na piscina de 5 anos, preço da ação fica bem fora, né? Preço para 6% em R$21, a ação está a 34. E na piscina de um ano um pouco mais realista, né, com esse pagamento um pouquinho mais alto agora nos últimos 12 meses, mesmo assim ainda bate na trave, preço fora da área dos 6% nesse momento. Portanto, falando de dividendos especificamente, a Copasa me parece ser a melhor opção, que ela entrega um pouco mais de yield, né, em relação ao preço atual da ação. Mesmo com essa alta volatilidade, nós temos pagamentos maiores, né? Que quando você analisa numa janela de 5 anos, que nivela um pouco mais, nós temos as linhas da água da piscina subindo, que é um bom sinal, né? Significa que a empresa vem aumentando o valor remunerado ao acionista. Então, conclusões finais. Dessas 3 empresas, eu diria que a menos favorável seria a Sabesp, porém ela está se provando agora, né, melhorando bastante os seus indicadores. A gente vê então uma grande melhoria
principalmente no lucro por ação, né, que subiu bastante. Isso leva também o retorno sobre o patrimônio também melhorando muito, mas a Sanepar e a Copasa me parecem as empresas mais redondinhas. Copasa leva no quesito dividendos e a Sanepar leva no quesito da qualidade do seu lucro, né, e na gestão, que me parece ser um pouquinho mais redondinha. Então fica aí essa análise das 3 empresas de saneamento. E para você que está chegando agora, não conhece o canal e não conhece essa ferramenta, o Scanner Pro, além dos recursos que eu mostrei nesse vídeo, temos muitos outros que eu tenho certeza que vão ajudar você a investir melhor. Além do sentimento de mercado, Market Breadth e Discontext que eu já falei nesse vídeo, temos Radar de Dividendos, que é para quem busca maximizar o recebimento de renda passiva global da carteira, o Mapa de Valuation, que eu fiz esse vídeo em cima. Como eu sou analista CNPI, temos carteiras recomendadas, carteira dividendos e carteira valor. Screener gráfico para a galera mais do trade, com um screener de setups de swing trade, tanto de compra quanto de venda. Alertas da carteira, você cadastra suas ações e recebe notificações, rankings de diversos tipos, enfim, diversos recursos. Você pode testar tudo isso por 7 dias sem compromisso. Vou deixar o link na descrição e nos comentários desse vídeo. E mais uma vez, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, um abraço e até mais.